Então vamos ver a sinopse do capítulo 2 do 10º discurso. Nós vimos que Bipnimiut Torah Sof, Aikar Hem Mekaimei Torah Mitzvot. Quando nos remetemos, quando nos referimos à luz divina interna, profunda, luz interior, lá o principal, o essencial, são aqueles que cumprem Torah e Mitzvot. Eles podem se conectar a essa luz, eles são merecedores e capazes de receber essa energia. Klipot vesitrachra, em contraste a isso, aquelas criaturas que são chamadas apenas de, entre aspas, de cascas, invólucro, a casca dispensável, a sitra achra, o outro lado, o lado oposto, a Kedushá, a santidade, mekablim michitzoniut amakif. Eles, por sua vez, recebem a sua energia, captam sua energia daquela luz envolvente, da parte externa dessa luz envolvente, ou seja, apenas da parte externa e também na parte externa de uma luz que não se unifica com o ser e criatura, não é interiorizada, ela permanece apenas de forma superficial e envolvente. Ve'aor muvdal mehem. E essa luz e energia, dela se emana alguma energia, mas ela não se unifica, ela está distinta, ela está separada do ser e da criatura. O Israel, enquanto que para as almas de Israel, a Amshachá mipnimiut amakif, de onde atraem a energia divina, também desse nível makif, também desse nível transcendental, lá também eles têm acesso, mas na realidade mipnimiut amakif na sua forma mais profunda e íntima, não da parte externa e superficial, e sim de pnimiut amakif, da parte mais interna e profunda da luz envolvente. O Baba Ishtalshelut, e isso acaba se desencadeando e chegando até as criaturas aqui, Ve'aor mitached imahem. E essa luz e energia transcendental, interna, profunda, elevada, etc., ela chega aqui e se unifica, se permeia as criaturas, transforma as criaturas, eleva as criaturas, se unifica com elas. Como nós dissemos, por mais que essa luz aqui ela chega mais medida e limitada, mas na realidade sua fonte original é transcendental e acima de tudo e de todos a sua fonte se origina na própria essência divina que transcende inclusive a luz envolvente. Baseado nesse conceito, que o povo de Israel, quando escolhido, e como povo escolhido, foi eleito de forma tal que sua vida fosse regida de forma congruente a Torá e Mitzvot, agindo de acordo com Torá e Mitzvot. Então, Torá e Mitzvot passaram a ser a regra vital da nossa existência, ou seja, que para a nossa existência ser saudável em todos os sentidos, a nossa qualidade de vida, não só física, material, espiritual, em todos os sentidos, estar equilibrada, balanceada. Então, a partir do momento que o povo de Israel recebeu a Torá, concordou receber a Torá, se comprometeu com a Torá, se envolveu com a Torá, tornou-se o povo do livro, então a nossa vida também passou, a energia que nós recebemos, a energia divina que rege a nossa vida, que impacta a nossa vida, ela também é baseada e condicionada na observância de Torá e Mitzvot. Baseado nisso, talvez, vai nos explicar agora no capítulo 3, nós possamos entender um pouco ou muito da própria história da sina do povo judeu, da história do povo de Israel, do porquê do exílio, da diáspora, das perseguições, das opressões, por que nós tivemos tantos altos e baixos na história. Está certo que nenhum outro povo conseguiu sobreviver por tanto tempo, por tantos milênios, como o povo de Israel. O povo de Israel, na sua forma original, não só com sua cultura, mas com sua tradição, etc., mas Am Israel Chai, de fato, o povo de Israel vive, mas nós tivemos momentos muito dramáticos e difíceis na nossa história. Então ele relaciona isso com essa explicação mística que foi elaborada acima.
Ele nos fala no 3º capítulo. Eis que esse é o motivo. Masha Israel netunim begalut. Porque o povo de Israel se encontra exilado na diáspora tanto tempo? Por que 2/3 da nossa história nós estivemos na diáspora? O Muchnaim, o Mushpalim, mais do que isso, oprimidos, perseguidos, rebaixados, subjugados. Por que isso acontece? Já que a vida e a existência do judeu em particular e do povo de Israel como comunidade, de forma geral, já que isso está intimamente vinculado e dependente de Torá e Mitzvot, nos momentos que houve afastamento de Torá e Mitzvot, quando nós nos desligamos de Torá e Mitzvot através de transgressões e pecados, então nesse instante o que acontece? Nós nos desvinculamos da nossa própria fonte de vida, energia ideal. Em contraste a isso, nos momentos e bons momentos que o povo cumpria a vontade de Deus, Bekiuma, Torá e Mitzvot, implementando Torá e Mitzvot, como Bisman Abait, como por exemplo na época que havia o Beit HaMikdash, quando houve o primeiro Beit HaMikdash, o templo do rei Salomão, havia a revelação divina de forma explícita, os judeus estudavam muito a Torá, cumpriam as mitzvot, etc. Então, isso repercutiu de tal forma na nossa vida, na vida do povo, naquelas gerações, eles se encontravam num nível muito elevado. E não somente em termos espirituais, na verdade tudo que ocorre e acontece no campo físico e material, ele se desencadeia de uma origem espiritual. Então, se em termos espirituais os Eudim se encontravam naquelas gerações, naquelas épocas, num nível muito elevado, isso também acabou acarretando a eles, a todos eles, uma qualidade de vida alta e elevada em termos físicos e materiais também, com paz, tranquilidade, bonança, fartura, etc. Por quê? Porque por estarem alinhados com o canal adequado, que é compatível, eles conseguiam se atrair um fluxo de energia divina abundante e farto, e isso vinha, Ribui Ashpa, uma influência intensa, Begashmiut, mesmo em termos físicos e materiais. Na ilustração bíblica se fala que cada um estava na sombra da sua videira, na sombra da sua parreira, descansando debaixo da árvore, ou seja, que havia sossego, tranquilidade e paz de espírito, não haviam problemas nem de políticos ou de guerras ou de parnassá, de sustento. Em contraste com isso, em contraste com esses momentos de elevação espiritual e material também. Em contraste com isso, Bisman Galut, na época de exílio e diáspora, quando não temos o Beit HaMikdash, não temos revelação divina explícita e manifesta, Hasserim Mikol Tuv, na verdade isso acaba repercutindo também na própria qualidade de vida física e material do povo de Israel. Nos falta o bem, o melhor, Begashmiut, simplesmente a Parnassá se torna difícil, a nossa situação material não é cômoda, nossa segurança não está garantida e assegurada. E por várias vezes na história o povo de Israel era subordinado, subjugado e rebaixado extremamente. Nos diz que a raiz de tudo isso consistia no afastamento da Torá. Torá é a nossa vida, a fonte de vida, e no momento que havia um desvio e afastamento, através de pecados, transgressões, como a gente encontra o Tanakh, os livros bíblicos repletos disso, particularmente na história dos profetas, que o povo de Israel se afastava de Torá e Mitzvot. E vinham líderes espirituais profetas que repreendiam o povo, faziam um chamado para que retornassem a Deus, que retomassem a prática de Torá e Mitzvot. Por vezes voltavam e assim a situação melhorava, mas depois, de forma relapsa, relaxavam mais uma vez e novamente começavam as tsuras, os problemas, etc.
ולכאורה הוא מובן למה אינם מקבלים השפעת חיותם מבחינת המקיף. Mas à primeira vista, aparentemente, nós podemos perguntar e questionar por que o povo de Israel não pode ser como os outros povos? Assim como outros povos, mesmo quando havia tiranos cruéis, e mesmo que quando se conduziam de forma bárbara e ruim, etc., mesmo assim prosperavam e às vezes se tornavam até potências e dominavam o mundo, etc., e, de acordo com aquilo que nós explicamos, o que lhes permitia isso era essa energia divina que vinha e que derivava daquele nível transcendental, onde lá, mesmo sem merecimento, mesmo sem virtude, sem uma capacidade espiritual elaborada, etc., muito pelo contrário, pode-se obter vitalidade, força, energia, e mais do que isso, até de forma abundante e farta. Então, por que o povo de Israel também, mesmo descumprindo os preceitos, não cumprindo a Torá, por que o povo de Israel também não pode se conectar a esse nível, se vincular a essa energia, fonte de energia transcendental, e também viver de forma abastada a partir dela? Então ele nos diz, ולכאורה אינו מובן למה אינם מקבלים השפעת חיותם מבחינת המקיף, ששם אין החטא והעוון תופס מקום כנ"ל. Naquele nível, o pecado e a transgressão não afetam, não comprometem. Então, por que o Yehudi não pode derivar também a sua vitalidade de lá? Então, ele nos diz, nos explica, Elazeu mipnei sheIsrael hem be'etzem bechinat pnimiut. Como a gente já disse, já mencionou anteriormente, porque o povo de Israel é intrinsecamente, na sua própria essência, ele tem a ver com o conceito interno, profundo, não externo e nem tampouco superficial, já que por essência, eles estão ligados à parte interior da divindade. Por isso, a luz e vitalidade que podem obter e receber também é apenas aquela luz interna, que ela vem sob medida, que ela vem de forma avaliada, calculada, de acordo com os méritos, merecimento, alidei que uma Torá e Mitzvot, e apenas e tão somente através do cumprimento de Torá e Mitzvot. O Kumosh Katuv, como diz o próprio versículo da Torá, Deus fala uma coisa muito simples, assim ele se dirige ao povo de Israel dizendo, se vocês andarem nos meus estatutos, ou seja, caminharem na vida cumprindo a Torá e as mitzvot, então haverá bênçãos físicas e materiais. Benatati gishmechem beitam, eu irei enviar chuvas no tempo certo, benatna haaretz yevulá, e a safra da terra será positiva, será abundante. Nós vemos dessa paraxá, desse trecho, Shekola Yehudim Agashmiim, que na verdade todas as bênçãos físicas e materiais, elas também dependem da nossa conduta ética, moral, espiritual. A Kol Alidei que uma Torá e Mitzvot, como nós obtemos a nossa influência, como nós derivamos a energia divina que vai se manifestar, se materializar aqui em forma de bênçãos físicas, também através do cumprimento de Torá e Mitzvot. E mesmo que essa luz, nós falamos, é uma luz limitada, ou que vem sob medida e é proporcional à nossa capacidade, aos nossos recipientes, mas mesmo essa energia, ele nos diz, também pode ser extremamente farta e abundante. Por quê? Porque já vimos que na sua fonte original, na sua raiz, ela transcende tudo, ela vem da fonte mais elevada possível, da própria essência divina, de Shoresh Or Pnimi, Umibchinat Pnimiut Ve'atzmut Or Ensof. A fonte e raiz dessa luz interior, dessa energia interior, ela provém da própria parte interior, por assim dizer, e chamar da essência da luz infinita, da essência divina. ולפעמים מאיר גילוי אור עליון יותר מבחינת עצמות אור אינסוף בסדר השתלשלות. E por vezes, essa luz intensa, essa luz transcendental, proveniente da própria essência divina, por vezes ela se revela dentro da própria ordem sequencial, gradual,
de corrente de energia divina aqui no padrão básico do universo. Por mais que esse padrão, em geral, é um padrão limitado, sob medida, mas às vezes essa luz transcendental invade, entre aspas, por assim dizer, esse padrão e ela se manifesta aqui também. Isso significa, o que isso significa? O padrão normal convencional seria a lei, a ordem da natureza. Como as coisas acontecem da sua forma natural, dentro da sua forma padrão, no padrão de conduta convencional do mundo, da humanidade. Existe o sobrenatural, o transcendental, que isso seriam até os milagres, o sobrenatural, aquilo que quebra a lei da natureza, que supera as leis da natureza. E nós vemos que por vezes Deus se manifesta aqui de uma forma transcendental, ou seja, de uma forma divina, rompendo as barreiras, as regras da natureza, as leis da natureza e se manifestando de uma forma explícita. O Kmo Bisman Habayit, como por exemplo na época do Beit HaMikdash, a própria Mishnah diz que no próprio Beit HaMikdash nós víamos milagres a olho nu. Uma pessoa ia para o Beit HaMikdash e lá ele constatava o sobrenatural. Então, na época do Beit HaMikdash, היה מאיר אז יותר מלמעלה מהשתלשלות, בסדר השתלשלות. Na época do Beit HaMikdash, já que nós éramos mais recipientes compatíveis para captar, atrair e conter essa espiritualidade, por isso nessa época também se revelava com mais frequência e mais intensidade também a luz transcendental de Deus, aquela que está acima do padrão convencional do mundo do universo. Isso, como era obtido e atraído, a avodah de Kiyum Torah Mitzvot Bechlal, através do nosso serviço espiritual com o cumprimento de Torah Mitzvot. A avodat HaKorbanot Bifrat, e de forma mais específica, o serviço espiritual de oferendas diárias que era trazido no templo, com todo o significado e conteúdo espiritual, místico que ele possui. Então, o serviço de korbanot, de sacrifícios e oferendas trazidas no templo, isso também tinha uma influência espiritual, um impacto espiritual muito grande para atrair essa energia divina especial. Já que nós estávamos alinhados com a prática de Torah Mitzvot, que esse é o nosso canal de comunicação e de obtenção da energia, por isso, não só em termos espirituais estávamos mais elevados, mas também a influência material vinda dos céus era mais intensa e mais abundante. אבל מבחינת הפנימיות דווקא, era abundante e farta, mas não daquele nível que não tem medida, não tem limitações, mas sim sempre daquele nível profundo interno que é compatível com Israel. ושם מגיע גם כן הצער וייסורים של ישראל. Ele nos diz que nesse nível transcendental que tem a ver com a própria essência divina, lá afeta o sofrimento e as dores de Israel. Quando o povo de Israel está sofrendo, está dolorido, então isso chega, por assim dizer, entre aspas, também afeta esse próprio nível. Como escatuv na linguagem do profeta Yeshayahu Isaías, Bechol tzaratam lo tzar, que Deus afirma que em todas as tsuras, em todos os sofrimentos e agonias do povo de Israel, ele também sofre. Bechol tzaratam lo tzar, em todos os sofrimentos ele sofre, todos os nossos sofrimentos ele também compartilha. Veita bezoar, consta sobre isso na obra mística do Zohar, Ktiv lo be'alef, ukri bevav. Aqui existe uma variante muito sutil e complexa, porque está escrito no texto bíblico a palavra lo, a pronúncia é idêntica, igual. Mas no texto bíblico original está escrito a palavra lo, lamed alef, com alef. E lo com alef significa não. Enquanto que lo, lamed vav, lo com vav significa para ele. Então, no sentido que nós explicamos até agora a frase, Bechol tzaratam lo tzar, em todos os sofrimentos dos Yehudim, para ele, Deus também há sofrimento. Mas, se nós pegarmos o texto
conforme escrito, não só conforme a tradição de como ele deve ser lido, que é lo com vav, para ele também há sofrimento, mas se nós pegarmos o texto literalmente como está escrito, então, o sentido vai ser oposto e contrário. Bechol tzaratam, em todos os sofrimentos de Am Israel, do povo judeu, lo tzar, para ele não há sofrimento, é justamente o inverso. Então, o Zohar, a obra cabalística, faz essa observação e questiona essa contradição, e nos diz, ele explica o seguinte: depende de que nível nós estamos, em que nível nós estamos tratando. Explica o Zohar, Begin de Kutchaberhu Mehon Beaku. Na verdade, Deus se encontra solidário ao povo de Israel nas suas dificuldades, nos seus sofrimentos. Deus compartilha também desse sofrimento. Mas quando a gente diz que ele não compartilha, ele diz, existe um nível totalmente transcendental, como a gente já mencionou em estudos anteriores, onde lá as ações do ser humano, das criaturas, todo mundo é insignificante. As criaturas também, o que elas fazem, produzem, tampouco ocupa espaço. Naquele nível, lo be'alef. Lá se aplica a palavra lo com alef, que não se afeta, não há o sofrimento. Atar ilá yatir. Lá se refere a um nível mais elevado. Bechinat atik. Como escatu bezor beidrazuta, אבל עתיקת הקדיש הסתימה לא נתקנו עלילות. Ou seja, existe um nível muito transcendental onde lá todos os mundos são insignificantes, as criaturas nada representam, aquilo que elas fazem, o que ocorre com elas também nada significa, então lá se aplica a palavra lo com alef, onde não afeta, não há sofrimento. Afalgav de lav beahu atar erugza beakuru. Mas mesmo naquele nível, que a gente fala que é um nível por si só transcendental, um nível desvinculado do mundo, do universo, um nível que está acima de tudo e todos, etc., mas ele nos diz, mesmo assim, mesmo que nesse nível não há irritação pelo mal, o contrário, mas mesmo assim, nesse nível superior transcendental, chega até lá o sofrimento do povo de Israel. O Bagmará, voltando ao Talmud, no tratado Hagigah Ita, consta sobre um versículo no profeta Irmiyahu Jeremias, Bamistarim tifke nafshi, mipnei gavá. Por assim dizer, se fala que no esconderijo, num lugar discreto, eu derramo minha alma pranteia, chora, mipnei gavá. Por assim dizer, se fala que esse é o pranto da própria Shekhinah, da própria divindade, da própria presença divina, que ela está encoberta, oculta, mas quando ela vê o exílio do povo de Israel, a diáspora, as perseguições, o sofrimento do povo judeu, então ela também, escondida discretamente, a própria divindade, ela também lamenta em prantos, por assim dizer, ela chora. Mipnei gavá, o que significa isso? Fala o Talmud, Makom yesh lo lakadosh baruch hu. Por assim dizer, Deus tem uma câmara secreta, discreta. O mistarim se chamou o esconderijo, lugar oculto. E lá ele pranteia e lamenta. Claro que tudo isso é uma expressão metafórica. Mai mipnei gavá, ele lamenta e pranteia pelo quê? Amar Rabbi Shmuel bar Yitzchak mipnei gavatan shel Israel. Mipnei gavá, ele fala que a palavra gavá tem a ver com gavá. Gavá quer dizer orgulho, arrogância. Então Deus pranteia e lamenta, por assim dizer, fala Rabbi Shmuel bar Yitzchak, por causa do orgulho do povo de Israel, Shenitla mehem, que tudo aquilo que de fato eles possuíam, toda a condição privilegiada, e povo escolhido, como aquilo foi retirado deles, nesses momentos tortuosos de diáspora, de exílio. Pergunta o Talmud, puxa, mas por que se usa até essa metáfora? Será que a Deus incomoda tanto aquilo que está acontecendo com criaturas aqui embaixo, que ele chora e pranteia o sofrimento do povo judeu? O Milika Bechiaka Mekut Sheberichu, será que existe choro e pranto diante de Deus? Deus é infinito, ilimitado, onipotente, etc. Veha Marav Papa,
Afirmou o sábio Rav Papa que Deus não é como criaturas, nós temos estados de espíritos altos e baixos, up down. Nós temos bom humor e às vezes o contrário, às vezes nós estamos animados, etc., e às vezes depressivos, né? Mas diz Rav Papa, Deus, o Criador, na sua perfeição, não tem altos e baixos, não tem mudanças de estado de espírito, etc. Não há tristeza diante de Deus. Diz como que o versículo aqui fala, por assim dizer, Deus chora e pranteia os sofrimentos de Israel. Lokashia, Habe batei gavai, Habe batei berai. Diz, na verdade, não há contradição, as duas afirmações são certas. Ou seja, Deus está acima de humores e de sentimentos, e ao mesmo tempo está escrito no versículo que Deus pranteia e lamenta. Depende em que nível nós estamos tratando, de que nível está se falando. Existem os níveis internos e os níveis e as câmaras externas. O Piresh Rashi, o comentarista clássico Rashi, explica Bebatei Gavai Ika Tertiv Bamistarim. Diz justamente nas câmaras internas, lá existe, por assim dizer, esse sofrimento, esse pranto, porque isso que está escrito no versículo Bamistarim, Tifkenafshi, no esconderijo, lá naquele lugar oculto, derrama minha alma. Harei de Babatei Gavai Davka, ou seja, justamente nas câmaras internas, lá sim existe essa solidariedade, esse envolvimento a ponto de prantear e chorar pelo sofrimento nosso. Ou seja, naquele nível que indica a profundeza, a intimidade da essência do infinito, Sham Abechia Keveyachol, lá existe o pranto divino, por assim dizer, Al-Gavatam Shel Israel Shenitla, que todo motivo de orgulho que o povo de Israel tinha, possuía, lhes foi retirado quando eles estão exilados, banidos, etc., perseguidos, oprimidos. E por que isso afeta e toca, por assim dizer, mexe com a parte profunda, íntima da essência divina? מפני שנשמות ישראל יש להם שייכות לבחינת הפנימיות, גם בבחינת עצמות אור אין סוף, porque as almas de Israel estão profundamente enraizadas na parte íntima da divindade, na parte interior da divindade, elas têm a ver, são vinculadas e derivadas dessa parte interior da essência da luz infinita, בפנימיות חפצו יתברך ובמקיימי מצוות דווקא. Nós já vimos que todo o propósito da criação, a vontade profunda de Deus residia desde o início onde? Nos tzadikim, naqueles que irão agir de forma boa, correta, cumprindo as mitzvot especificamente. ולכן por isso, על ידי צעקה de Knesset Israel, já que o povo de Israel está enraizado nessa parte interior profunda da essência divina, por isso, quando eles clamam, quando se encontram em apuros, em sofrimentos, e gritam, clamam a Deus, rezam, por haver esse vínculo tão íntimo, tão profundo, esse contato tão interno, tão intrínseco, por isso, ao clamarem, ao gritarem, ao rezarem, despertam misericórdia intensa sobre si. Como se relata na época da escravidão do Egito, quando o povo de Israel já não estava mais aguentando os serviços forçados, a escravidão brutal, Vaizaku, clamaram, gritaram, berraram. E justamente com esse grito e clamor, com isso começou a se despertar e desencadear o processo de redenção. O Rtiv, assim também está escrito no livro dos Salmos, Vaizaku el Hashem batzar lahem, que sempre quando estamos em apuros, em sofrimentos, Vaizaku, nós clamamos a Deus. Mas não basta apenas o vozerio, não basta apenas gritar com a garganta, com a voz. Aqui é necessário que seja um grito que vem de onde? Não só dos pulmões, mas vem do fundo do coração. Quando o grito, o clamor vem do nosso interior, da profundeza do nosso interior, daí nesse caso apenas e tão somente também penetra e chega, atinge
a profundidade do interior da essência divina. Magatu meoreret, então ele chega, atinge, desperta, bibchinat pnimiut, de forma interna, ve'atzmut, oren sobaruchu, a própria essência de Deus.